Regressar de férias sabe bem, vimos com as baterias recarregadas. O problema é que trazemos um bocadinho mais do que as baterias recarregadas, trazemos também um lastro, um peso extra. E se tu fores como eu trago para aí uns 4 quilos extra destas férias. Então não é, a gente está ali de férias, estamos a saborear aquele bom tempo, descobrimos aquele café onde vamos sempre tomar o nosso cafezinho da manhã e aquele café tem sempre um doce local qualquer que nós adoramos. Depois para o final do dia estamos a beber umas bebidas com os amigos e claro, tudo chama tudo, não é? E a bebida chama depois mais um petisco, depois o petisco chama mais uma bebida, e enquanto nós não temos o dia completo, estamos ali a testar um bocadinho mais para além de testar o nosso depósito. Hoje venho falar contigo e ensinar-te ou dar-te a conhecer o protocolo que eu uso para recuperar rapidamente dos excessos das férias. Sim, é normal, mas há protocolos que funcionam melhor ou pior que outros, e na minha experiência, depois de vários anos sempre a tentar perder peso depois de qualquer período de férias, vamos então ver qual é esse protocolo. Vem daí e vê o vídeo. Mas para recuperar mais rapidamente dos excessos que nós tivemos das férias, o melhor é fazermos sempre com um amigo. Ter alguém com quem emparelhamos essa nossa necessidade e atacar de frente o problema. E o amigo ajuda-nos a mantermos o controle, porque um ajuda a picar um, o outro pica o outro, e assim no meio deste ping-pong os dois juntos conseguem perder o peso. Como tal, partilha este vídeo se achares interessante com um amigo teu para o desafiares a fazer este protocolo juntos. Quando nós voltamos de férias, o que nós queremos realmente, ou o que nós pensamos que queremos perder peso, mas o que na realidade queremos perder é a gordura, porque acumulamos massa gorda, não tivemos a fazer exercício e a criar músculo, não é? Portanto, aquele número extra que nós temos na balança é essencialmente de gordura. E aí é que está o segredo, não é perder peso, é perder gordura. Perder gordura é que é o essencial, e isso faz uma diferença grande para o tipo de dieta que devemos ter a seguir. Uma das coisas que nós precisamos de perceber é que das questões que nos provoca mais esse armazenamento de gordura, há uma coisa que nós temos no corpo e que produzimos com muita frequência, que é a insulina. Portanto, se fores diabético, este protocolo pode não se adequar a ti, ou fala com o médico para controlar e gerir a insulina durante o processo. E a insulina é tipo aquele miúdo que manda na escola e que quando ele está ali no recreio, ninguém mais consegue brincar. Porquê? A insulina diz, acabou, agora aqui ninguém queima gordura e tudo o que nós temos é só para armazenar gordura. Portanto, a insulina aparece quando nós comemos e fica ali desperta durante algumas horas depois disso. E o objetivo que isto tem é um mecanismo que o corpo desenvolveu há milhares de anos, que é para tudo que é excedente de comida ir armazenar nas diferentes células. Ou seja, a insulina abre as portas, funciona como um porteiro das células e toma para lá a comida e armazena isso. E enquanto tivermos insulina no corpo, não conseguimos queimar a gordura. Ou seja, queimamos apenas aquela comida que acabamos de comer. Assim sendo, é importante perceber que para nós recuperarmos dos excessos de férias, temos mesmo que perder a gordura, não basta só ir perdendo peso. E ao perder peso arriscamos a perder massa muscular, que isso não queres que aconteça. Cada vez que comemos e durante aí umas 12 horas temos insulina a circular pelo corpo para fazer o armazenamento de todo o alimento que apanhamos. Assim sendo, deste protocolo, e é se queres fazer a recuperação a sério e rápida, que é para ficares com o assunto despachado, sem te prejudicar a saúde. Assim sendo, o meu protocolo é os primeiros 3 dias a fazer jejum, e eu já explico o porquê. O jejum durante os 3 dias traz assim alguns benefícios. Não é necessário chegares ao extremo, talvez dos 3 ou um bocadinho mais dos 3. Ali, se ultrapassares os 2 dias, já estás no bom caminho. Mas recomendo os 3 e por causa do seguinte. Como falei, ao fim das 12 horas é quando o nosso corpo começa a reduzir a insulina e podemos começar a queimar a gordura daquilo que nós temos de reservas.
E se pensarmos em termos da energia que o nosso corpo absorve, pensa assim nos carros híbridos, não é? Os primeiros 50 km nós fazemos com a eletricidade que está acumulada nas baterias e só depois disso é que vamos àquele combustível mais duradouro, que o armazenamento é mais simples, porque é basicamente ter ali um depósito de gasolina e onde está essa energia toda. E o nosso corpo funciona da mesma maneira. Hidratos de carboidrato e açúcares. Os hidratos de carbono e os açúcares são armazenados nesta área temporária que nós temos no nosso corpo, que dá à volta das 2000 calorias, em que está entre o fígado e os músculos. É aqui que armazenamos normalmente os hidratos de carbono, sob a forma de glicogênio. Quando gastamos quando gastamos este glicogênio é quando começamos a ir à gordura, desde que não haja insulina presente. Portanto, este é o segredo, é passar estas 12 horas, reduzir a insulina e aí começamos a queimar a gordura. Mas para alguns de nós que estivemos neste período de férias, se calhar 1 mês ou 2 meses, julho, agosto, ou excessos de Natal, com muitos açúcares e tudo mais, podemos ter desenvolvido resistência à insulina. A resistência à insulina aparece quando nós comemos demasiado, com muita frequência, e aí a partir de certa altura a insulina está sempre entretida a dar ordens para pormos o excesso de comida dentro das células, mas há um momento que as células já dizem, já estou para aqui a abarrotar, para lá com isso e tudo mais, e é nesse momento em que o corpo desenvolve a resistência à insulina. Portanto, há também que trabalhar. A insulina desaparece por volta das 12 horas mais ou menos de jejum e a resistência ou a sensibilidade à insulina volta aí à volta já lá para o final do segundo dia de jejum. Ou seja, temos que passar todo esse período. O segundo dia de jejum tem também um benefício acrescido, é que começamos a produzir a hormona do crescimento e isto é importante para preservar o músculo. Com a hormona do crescimento mantém-se o músculo sem o canibalizarmos. Porque se não produzíssemos a hormona do crescimento, começávamos a comer os nossos próprios músculos só para alimentar e por isso é que os jejuns acabam por não ser muito bons se não fizermos um mínimo de movimentação e exercício. Portanto, estes primeiros 3 dias é apenas para pormos o corpo em estado de queimarmos gordura. A partir das 12 horas começamos a queimar a gordura, chegamos para aí ao 3º dia, o nosso corpo torna a ficar sensível à insulina e a partir daí podemos fazer uma dieta com mais cuidado, mantendo a queima da gordura. Mantendo a queima da gordura. Aqui é que está o segredo, ou seja, temos que ter cuidado em que quando reintroduzimos a alimentação não venham alimentos que façam disparar a insulina. O que significa hidratos de carbono, açúcares, álcool, pão, massas, arroz, tudo isso vamos ter que eliminar durante algum tempo. Quanto mais esforço puseres à cabeça, mais rápido despachas esta situação. Porque todos estes alimentos que eu falei provocam um disparo da produção de insulina. A insulina tem como responsabilidade regular o sangue do nosso corpo. Portanto, se vê que há excesso de açúcar no sangue do nosso corpo, passa esse açúcar todo para ser armazenado nas células e quer tirar esse açúcar todo do sangue. E é isso que faz a insulina. E como tal, se nós conseguimos evitar de produzir insulina, estamos bem. Por outro lado, como queremos entrar em déficit de peso, temos que comer apenas aquilo que é essencial para nos mantermos. E há um nutriente que, qualquer que seja a dieta, qualquer que seja o momento, não é negociável. E esse é a proteína. A proteína é fundamental para mantermos os músculos. Ou seja, nós vamos ter que estar em déficit calórico, ou seja, ingerir menos energia do que consumimos para poder reduzir o peso. E queremos ir recuperar essa energia deste excesso de gordura que nós acumulamos durante o período de férias. Dito isto, torna-se relativamente simples. Estes primeiros 3 dias vamos perder algum peso, mas atenção, o primeiro dia perdes logo para aí uns 2 kg. Mas não são 2 kg reais de perca de peso. São essencialmente das tuas reservas de água, que estão agarradas aqui aos açúcares, e os açúcares para serem armazenados do corpo precisam da água e o sal, e é com isso que inchamos. Portanto, esses primeiros 2 kg que perdemos não são peso real, é basicamente água que temos retido no corpo, para além de que ao longo destes 3 dias perdemos também e limpamos também, vou usar aqui uma expressão, a tripa durante estes primeiros 3 dias e assim reduzimos de peso. Portanto, esses primeiros 2 kg não o contabilizem, a sério, honestamente.
pensem apenas que são 2 quilos ali que são os de variação diária e então não vamos pô-los na conta. Se a gente quer perder os 4 quilos, não contemos com esses 2 quilos. Vamos tentar elevar a balança para os 6 quilos abaixo daquilo que era o nosso peso no final das férias ou o nosso peso que tínhamos antes das férias, menos 2 quilos, para assim podermos recuperar e ir para onde queremos. Dito isto, evitando todas estas comidas que disparam a insulina, temos de nos concentrar na comida que o nosso corpo precisa e não há negociação possível. Proteína. Da proteína mais simples que nós queremos uma proteína com o menos possível de gordura, porque as proteínas normalmente vêm com as gorduras associadas, e durante os primeiros tempos queremos ter apenas essa. E claro, uma das outras coisas que o nosso corpo precisa, fundamental, são os eletrólitos, magnésio, potássio e o sódio e o sal. Portanto, podemos temperar a carne ou a proteína com sal e comer umas pastilhas de magnésio e potássio durante este período, os eletrólitos. A técnica que eu uso, portanto, são 3 dias de fastio, que põe a insulina toda sob controle, e esse é que é o fundamental, e a partir daí uso uma outra técnica para manter esta queima de gordura o mais rápido possível. Já que o corpo está em queima de gordura, vamos querer manter esta queima. E então faço um exercício que é de caminhada, porque a caminhada é um exercício calmo, tranquilo, e então o corpo, as mitocôndrias, têm tempo para processar e absorver a energia que nós temos da gordura. Queimamos essa energia que temos, e isso não vai ao músculo e às tais 2.000 calorias que eu digo de reservas de glicogênio que temos, ao contrário que se fizéssemos corrida íamos queimar exatamente essas 2.000 calorias de glicogênio relativamente rápido. Portanto, fazendo a caminhada, estamos a ir sim às reservas de gordura e não a estas reservas de hidratos de carbono ou de glicogênio. Com isto já estamos aqui a movimentar. Claro que queremos ter o déficit calórico o mais alto possível. Quando comemos carnes magras, e eu vou dar um exemplo que é o que eu uso no princípio, frango. Frango é uma carne que 100 gramas tem à volta se for peito de frango, tem à volta de umas 27 gramas de proteína e apenas nas 160, 170 calorias. Portanto, é muita proteína com poucas calorias. E as poucas calorias são importantes para nós produzirmos o déficit e conseguirmos recuperar rapidamente. O nosso corpo em repouso, para uma pessoa como eu, na ordem dos 75, 80 ou 86, agora depois das férias, não é? Para pessoas como eu, a quantidade de calorias, e estou a falar números redondos, atenção, porque isto na prática é, se não for mais um dia, menos um dia, para conseguirmos a dieta, não é preciso ir ali à precisão matemática, mas gastamos à volta das 1.500 calorias, 1.400, 1.500 calorias por dia, é o que o nosso corpo gasta. A nossa pequena movimentação ao longo da casa poderá ser o que é mais umas 300 calorias, depende um bocado do nível de atividade que nós temos. Ou seja, não comendo, temos para aí um déficit calórico na ordem das 1.800 calorias. E este número é muito, muito importante e já explico o porquê. Se não sabem, 7.000 calorias de déficit calórico corresponde à perca de 1 kg de peso. Muito simples, assim conseguimos fazer as contas. Agora, se nós conseguimos estar com um déficit calórico na ordem das 1.750 calorias, que é aquilo que eu tento apontar, que são as tais 1.500, 1.400 que o corpo gasta, mais umas 300 daquela pequena movimentação que fazemos, dá aos 1.750, 1.800 calorias de déficit calórico, que corresponde a uma perca de 250 gramas, não é? Porque 7.000 é 1 kg. Portanto, isso dá à volta dos 250 gramas. Potencialmente, com não comendo nada, perdemos à volta das 250 gramas por dia. Isto é o mais agressivo que nós conseguimos. Então, neste protocolo, aquilo que eu faço é, faço estas caminhadas e faço as caminhadas para consumir mais energia para além daquilo que estou a falar e como de acordo com esse excesso. Ou seja, se eu for fazer uma caminhada de 10 km, que é aquilo que eu aponto durante este período, todos os dias fazer uma caminhada de 10 km, 10 km, o nosso corpo, quando está a fazer caminhadas ou corridas, basicamente é 1 caloria por cada quilograma de peso por cada quilómetro percorrido. 10 km, 80 kg, são 800 calorias que nós gastamos. Portanto, a conta é muito fácil de fazer.
Ou seja, faço uma caminhada de 800 calorias, demoro 2 horas, com um amigo, mais uma vez, recomendo, chamem um amigo para fazer isto, que é muito mais fácil, estão os dois na conversa, vão ali andando nas calmas, façam essa caminhada e percam 800 calorias. Agora, como temos que viver e não podemos nunca evitar comer proteína, vamos tentar gastar as 800 calorias a buscar a proteína. E a buscar a proteína é a tal coisa que eu estava a falar. 100 gramas de frango tem à volta das 27, 30 gramas de proteína. Meio quilo de frango dá as 150 gramas de proteína que uma pessoa com 75 quilos precisa. E é assim que nós temos que fazer as contas. 1 kg de massa que tu tenhas, 1 kg de peso, precisa de 2 gramas de proteína. Nós, para cada quilograma de peso que temos, precisamos de 2 gramas de proteína. Portanto, se tens o teu corpo à volta das 75 quilos ou 80 quilos, precisas de 150 a 180 gramas de proteínas, o que vais buscar a meio quilo de frango. Tenta fazer, por aquilo que eu disse, da insulina, atenção, durante as 12 horas não consegues queimar a gordura depois de teres comido, então o ideal é sempre ter comidas com pouco ou nenhum açúcar, que é para evitar vir a insulina, e ter estes tempos entre refeições superiores a 12 horas. Portanto, se tens de comer meio quilo de frango, vamos admitir que pões isso em 2 refeições de 250 gramas, com uma pequena salada, e faz essas 2 refeições para ir com um intervalo de 3 horas. O que é que isso permite? É, comes, tens 3 horas, depois comes outra vez passados 3 horas, depois mais 12 horas, dá 15 horas, ao fim de 15 horas começas a perder gordura, ao fim das 15 horas começas a queimar a gordura, até às 24 horas que é quando tornas a comer outra vez. Portanto, e desse processo todo conseguimos manter esta queima da gordura e isso é muito importante, sem andar cá com snacks pelo meio. O protocolo é simples e assim consegues perder à volta das 250 gramas de peso por dia, ou seja, 1 kg cada 4 dias. E isto, atenção, é o mais agressivo que se consegue mantendo um mínimo de saúde. Mas não é uma dieta que se consiga para sempre. Recomendo que fazes os 4 dias, talvez 6 dias, ao 7º dia come as calorias totais, mantém ali o corpo ok, e depois tornas a fazer. Porque o corpo, se estivermos muito tempo sempre em dieta, o corpo vai se adaptando àquilo que tem. É uma máquina fantástica. Quanto menos energia nós comemos, menos energia o nosso corpo gasta. E isto vê-se daqueles processos, não é? A gente come pouquinho, a gente senta-se no sofá, está para ali deitado, nem nada. Enquanto que as pessoas comem mais e o corpo já sabe que come mais, a gente mexe as mãos, mexe-se, vibra, o joelho treme, etc. Toda uma série de coisas que consomem energia. E isso é o próprio corpo a adaptar-se à quantidade de energia que tem. Portanto, convém de vez em quando dizermos a ele, não, a gente tem comida que se farta. E por isso, de vez em quando, se calhar, ao domingo, com o tal amigo com quem estás a fazer a dieta, faz umas refeições assim um bocado mais jeitosas para recuperar. Evita, sim, sempre, os hidratos de carbono, os açúcares. Portanto, açúcar, álcool, hidratos de carbono, arroz, pão, massas. Elimina isso, pelo menos durante este período, até voltares a ter o teu peso estável. Para apenas quando atingires 2 kg abaixo do teu peso desejado. Porque garanto, paras a dieta, nesse mesmo dia são 2 kg a mais que vais ter. Uma das melhores formas de reduzir o peso depois dos excessos de férias é fazer caminhadas frequentes. E eu explico-vos a lógica do porquê a caminhada e não a corrida, que é um erro que podemos fazer. A caminhada gasta sensivelmente 1 caloria por cada quilograma de peso por quilómetro que percorremos. Ou seja, vamos supor que estou agora nos 80 kg, a fazer uma caminhada de 10 km, gasto 800 calorias. Portanto, a cada quilómetro irei gastar 80 calorias. Atenção, isto não quer dizer que a corrida seja má. Depende tudo dos objetivos que nós temos. O meu objetivo neste momento é perda de peso e perda de gordura, portanto a caminhada é ideal para isso. A corrida é particularmente boa para mantermos saudável o nosso sistema cardiovascular, para fazer o exercício do coração. Tum, 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 tum. E com esse exercício do coração nós aumentamos a nossa capacidade respiratória. E isso é muito bom e muito importante para uma vida mais longa, com muita qualidade de vida. Portanto, há basicamente 2 indicadores de saúde que nós temos que ter particular cuidado. Quantidade de músculo que temos, a nossa massa muscular,
Portanto, a massa gorda, para estarmos num campo saudável, deve estar entre os 9% e os 20%, isto para homens, para as mulheres é um bocado mais, e o VO2 max, ou a nossa capacidade de retenção de oxigênio, na ordem dos 20 litros para cima. Ou ver também, através da indicação que hoje temos em smartwatches e tudo mais, do nível de oxigenação do sangue, estar sempre no mínimo dos mínimos nos 95%, mas idealmente para os 98, 99 ou mesmo 100% de oxigenação do sangue. E para esse género de coisas, a corrida é que é o ideal. Portanto, esse esforço de pôr o coração mesmo a fazer batimentos cardíacos com toda a força que nós conseguirmos. Tenho aqui a garrafinha de água, manter-nos sempre hidratados, especialmente com o calor que está. E assim, com estas 800 calorias, porque quero estar em déficit agressivo de peso para poder recuperar das férias, mas uma coisa é fundamental, por qualquer que seja o déficit calórico que nós pretendemos, e quanto maior for, claro, mais rápida é a perca de peso, o que na realidade queremos perder não é o peso, é a gordura toda que acumulamos, não é? Cada vez que comemos um bolo, açúcar, embora a gente saiba que os nutrientes são açúcar, gorduras e proteínas, a verdade é que o açúcar é todo armazenado no corpo como gordura, não é armazenado como açúcar. Portanto, queremos mesmo queimar é a gordura, mantendo os músculos. Portanto, se há um déficit que não devemos estar nunca, é o déficit de proteína, senão perdemos o músculo. E perder músculo é perder vida, não queremos isso. Por umas contas simples e para o tipo de alimentação que devemos fazer no princípio para ter esta perca mais agressiva de peso ou de gordura, a proteína das mais magras que nós conseguimos, portanto com menos calorias por quantidade de proteína, é talvez o peito de frango, o peito de peru. E com o peito de frango conseguimos por cada 100 gramas de peito de frango à volta das 30 gramas de proteína. Portanto, como estou nos 80, mas o meu objetivo é os 75 quilos, portanto estamos a falar de que devo comer à volta das 150 gramas de proteína por dia. Ou seja, é o teu peso multiplicado por 2, muito fácil. Mas é o teu peso, o desejado, não o que tens atualmente. Portanto, se o meu peso desejado é aos 75 kg, aquilo que eu devo comer de proteína por dia são 150 gramas para poder manter o músculo. E é fundamental manter o músculo. Se perdes músculo, basicamente estás a perder vida, porque o músculo é o essencial para o nosso corpo viver. Portanto, a caminhada tem a vantagem também de que, para além de gastar estas calorias, portanto, o meu objetivo é fazer os tais 10 km, o que gastarei à volta das 800 calorias, e se virmos peitos de frango, se eu pegar em meio quilo de peitos de frango, são sensivelmente as 800 calorias e dão-me as 150 gramas de proteínas. É o fundamental. Ora, esta conta parece muito interessante. 800 gramas de... 800 calorias. Esta conta parece muito interessante, não é? Perder 800 calorias e poder comer meio quilo de frango, que dá exatamente a proteína que eu preciso. O que significa que a taxa metabólica basal, ou seja, aquilo que o nosso corpo gasta só por existir, sem fazer qualquer esforço, para uma pessoa na ordem dos 70, 80 quilos, anda à volta das 1500 calorias por dia. Portanto, só respirar, mais nada, faz com que o corpo gaste à volta das 1500 calorias. E depois, mais aqueles pequenos afazeres, que é a gente levantar-se da cama, ir à televisão, ligar a máquina de café, ir ao frigorífico, buscar comida, todas essas atividades, vai lá, pomos mais umas 300, 400 calorias em cima. Ora, aqui está uma conta, isto tudo para termos contas por números redondos, atenção, claro que isto varia com a pessoa para pessoa e com a atividade específica que nós fazemos. Mas o belo é que 1750 calorias, que vou estar em déficit, porquê? Porque tenho o tal, a caminhada permite-me gastar essa energia toda a comer, e eu com meio quilo de frango aguento-me perfeitamente por dia, com mais uma salada, mas a salada é insignificante as calorias, nem vale a pena estarmos a falar nisso. O interessante é que consigo um déficit calórico que está à volta dos 1750 calorias. 1750 calorias são exatamente 250 gramas de peso. Ou seja, queimar
estas 1750 calorias equivale a estarmos a queimar as 200 gramas de peso. Este processo todo simplifica imenso o cálculo do déficit calórico. Ou seja, o exercício que eu faço é o que eu vou corresponder à alimentação, portanto vou fazer 800, 900 calorias deste exercício, que é o que eu vou gastar na minha alimentação. O que significa que o resto da energia que eu gasto ao longo do dia é total déficit, não tenho nada para alimentar, de maneira que o corpo não vai ter outro remédio senão queimar as minhas reservas de gordura. E isso é mesmo o que se pretende. E a conta é muito fácil, 1 kg de peso corresponde a 7.000 calorias, de onde 1.750 calorias correspondem às tais 250 gramas de peso. 4 dias conseguimos um déficit de 7.000 calorias e significa 1 kg de perca de peso cada 4 dias. E estão a ver, não é? Com 250 gramas de peso que se queimam e a gente consegue esse déficit calórico num dia sem ter impacto na saúde, e isso é fundamental. Portanto, eu referi comer a proteína, lá está, convém comer um bocado de fibra, por isso acompanhar sempre com uma salada. E, eventualmente, como não conseguimos comer frutas e outras coisas, o melhor é também adicionarmos os eletrólitos para termos o sódio, o magnésio e o potássio que precisamos para manter as funções do corpo. E sim, não se esqueçam do magnésio. Só o magnésio suporta à volta de 300 funções do nosso organismo. Portanto, é super importante. Se não comerem ou não tomarem magnésio durante este período, poderão notar queimbras quando acordam ou qualquer coisa assim parecida. Portanto, isso é o sinal de deficiência de magnésio. Muita atenção a esses sinais. Em particular, porque eu quero a recuperação mais agressiva, estou a caminhar com um colete de pesos. Estão a ver aqui este colete de pesos? Ora, eu dei-vos a fórmula. 1 caloria por cada quilograma, por cada quilómetro que fazemos. Portanto, eu, à volta dos 80 quilos, gastarei 800 calorias a fazer os 10 km. E mais uma vez, não importa se eu estou a correr ou se estou a andar, são as mesmas calorias que gasto. A única diferença é que se eu estiver a correr, gasto as calorias mais depressa, e se estiver a andar, gasto as calorias mais devagar. O que tem o benefício de que, como estou a gastar as calorias mais devagar, o corpo não tem que fazer um grande esforço para buscar as calorias, então o tipo de caloria que vai buscar é às reservas de gordura, porque demora mais a queimar a gordura do que demora a queimar os hidratos de carbono. A correr vai essencialmente consumir os hidratos de carbono, mas como eu falei há bocado, os hidratos de carbono ficam armazenados no corpo como gordura. Portanto, é preciso ter cuidado e do tipo de reservas, porque o corpo só tem uma reserva para aí 2.000 calorias em hidratos de carbono, que é o glicogênio, que está espalhado pelos músculos e pelo fígado, e quando estamos a correr, estamos a consumir primeiro esse tipo de fuel para o corpo e só depois é que vai buscar a gordura quando já não tem mais dessas calorias para poder queimar. Portanto, muito cuidado com o tipo de dietas que se fazem, e se misturarem as dietas com corridas pode ter um impacto muito grande. Para mim, fazer a caminhada tem ainda um outro benefício, é que não tem impacto nos joelhos, porque como já tive um excesso de peso bastante grande, os joelhos sofrem muito com todas estas caminhadas e com todos estes esforços. Por isso há que ter assim alguma atenção e algum cuidado. Assim, conseguindo o tal déficit na ordem dos 250 calorias por dia, isto significa que cada 4 dias consigo perder 1 quilo. Isto é brutal, mas claro, obriga a esta dieta rigorosa, eliminar completamente álcool, hidratos de carbono, açúcares e comidas altamente processadas. Basicamente a alimentação limita-se a ser, neste momento, proteína e fibra. Claro está, como a proteína é difícil apanhá-la pura, ou se apanhares pura, faltam alguns nutrientes adicionais. O melhor mesmo é procurar estes produtos que nos dão o máximo possível de proteína, com o mínimo de calorias possível, porque estamos a querer fazer este déficit mais agressivo de peso. Corretamente dizendo, não é o déficit de peso, não é baixar o peso que queremos, é baixar a gordura, manter os músculos. A caminhada reforça bastante os músculos e desenvolve os músculos, particularmente os glúteos e os gêmeos.
De maneira que há que estar sempre a trabalhar para a construção do músculo e não perdemos a massa muscular, porque basicamente o corpo é super inteligente e se tu não usas um músculo, pufa, olha, deixa cá canibalizar este músculo para sustentar o resto do corpo. E é isso que acontece na corrida, quer dizer, nós, como estamos a correr, estamos a fazer esforço nos músculos das pernas, canibalizamos muito do glicogénio que temos nesses músculos e ainda vamos buscar eventualmente um bocadinho de proteína de outros lugares para reconstruir os músculos das pernas. Portanto, há que ter esse cuidado. Com a caminhada, com este colete de pesos, neste momento tenho 11 kg. O colete de pesos tem uma vantagem em relação a uma mochila, que nós podemos pôr os pesos mais distribuídos à frente ou atrás do corpo. E ao fazer isto, mantemos sempre um balanço muito mais equilibrado para podermos fazer a caminhada sem grandes perturbações, estamos muito inclinados para a frente ou muito inclinados para trás, qualquer coisa assim desse género, que acaba por não ser muito bom na nossa estrutura. Estes 11 kg adicionais que eu tenho, portanto tenho aqui 6 kg à frente, 5 kg atrás, estão portanto razoavelmente distribuídos, corresponde a mais 11 kg para fazer o esforço do tal queima de calorias. Como vos disse, uma caloria por cada quilograma, por cada quilómetro de peso que fazemos. Portanto, a conta é muito simples. Ao fazer 10 km, estes 11 kg adicionais correspondem a uma queima de mais 110 calorias de esforço na caminhada. Ou seja, se estava a queimar originalmente as 800 calorias, agora assim queimo 910 calorias durante esta caminhada. O que permite um bocadinho de luxo para além do bife de frango e do peito de frango, que é simplesmente proteína pura. Posso talvez acrescentar uma salada com algum gosto, temperá-la com azeite e assim ter essas calorias adicionais para ser mais agradável para o corpo. Portanto, com as 250 gramas de peso que podemos perder por dia, estão a ver, cada 4 dias corresponde a 1 kg, o que tem o impacto de, num mês, perdemos basicamente à volta dos 7 kg. E isto é talvez das percas de peso mais agressivas que conseguimos fazer sem ter um impacto prejudicial na saúde. E há que nos protegermos, não é? Afinal de contas, se estamos a caminhar, a perder peso e a perder gordura, é para sermos mais saudáveis. Durante este período mais intenso em que queremos perder o peso das férias, é importantíssimo não termos dias de aldrabar a dieta. Vou-vos dar uma conta muito simples só para vocês perceberem o brutal impacto. Os hidratos de carbono, como eu disse, para serem armazenados do corpo precisam de água. E cada 100 gramas de hidratos de carbono que vocês consomem, um bolo agradável, e atenção, se forem uma fatia de cheesecake, só essa fatia são 2000 calorias. Pegamos um pastel de nata, são talvez 160, um pastel de nata. Só para recuperar isso é diabólico. Portanto, há que ter essa atenção, tal como eu disse, que os primeiros dias de fastio uma pessoa basicamente está a libertar água, que está agarrada aos hidratos de carbono para utilizarmos como energia, por isso é que eles desaparecem muito depressa. Eu adoro pastéis de nata, atenção, mas temos que estar conscientes que se tu fores comer um pastel de nata e beberes uma garrafa de meio litro de água, que é normalmente uma paragem que nós fazemos estratégica, um café, uma água, e não comemos o pastel de nata, mas se coméssemos o pastel de nata tinha um efeito curioso. Não ias transpirar a água que bebeste com o pastel de nata. Ou seja, as 150 gramas do pastel de nata, o meio litro de água, ficam completamente retidos para poder armazenar essas calorias, a menos que dês uma corridinha rápida e vais queimar essas 150 calorias do pastel de nata. E já que estamos nas contas engraçadas, portanto, esta corridinha rápida não é assim tão rápida quanto isso. Lembram-se? 1 caloria por 1 kg por quilómetro, ou seja, 150 calorias ou 160 calorias do pastel de nata. Se tiver 75, 80 kg de peso, para queimares isso é uma corridinha rápida a fazer 2 km. Só para queimar um pastel de nata.
Portanto, há que ver se realmente as coisas compensam ou não, e eu de vez em quando lá como o meu pastel de nata, mas tenho que estar consciente e fazer depois o esforço adequado. Cada pastel de natas é uma caminhada de 2 km. Podes fazer o esforço para ter o déficit calórico tão alto quanto queiras, mas convém mentalizarmos de uma coisa: o déficit proteico não é negociável. Por cada quilograma de peso que tens de ingerir diariamente 2 gramas de proteína. Isso não é negociável, ou seja, faz a dieta que tu quiseres, por mais agressiva que seja, mas não reduzas nunca na quantidade de proteína. Olha para as diversas fontes de proteína, há muita abundância desta, mas a proteína é o fundamental para que não percas os teus músculos. Portanto, são 2 coisas: é ingerir a proteína e fazer sempre o máximo possível de estímulo muscular, para não perdermos os músculos. Espero que tenhas gostado. Cá fiz os meus 10 km. 10 km foram 2 horas e 12.000 passos, mais ou menos. E com isto, 800 calorias, graças ao colete 900 calorias, já dá para comer o meu franguinho. Ter uma salada a acompanhar, temperada com azeite e vinagre. É verdade, uma colher de sopa de azeite são 150 calorias. Estão a ver só o esforço adicional para isso, para um líquido tão gostoso. Assim acabo, espero que tenham gostado. Se gostaram, subscrevam o canal. Haverá mais deste género de informações e espero ver-vos brevemente aqui. Até já!